Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite. Bom, os atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no último domingo geraram revolta em todo o mundo. Instituições, autoridades, associações e milhares de brasileiros se indignaram com as ações de vandalismos ocasionadas por bolsonaristas extremistas que deterioraram muitos bens públicos. A Associação Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, que é um coletivo de advogados humanistas que lutam pela manutenção e evolução do Estado de Direito, essa associação, então, eles protocolaram uma ação cautelar em ação civil pública com pedido de bloqueio de bens em caráter de urgência dos envolvidos, com os atos realizados na capital do país. Sobre essa ação, a gente vai falar agora com a doutora Thalita Camargo, que é uma das advogadas desse coletivo e que protocolou esse pedido. Ela é de Americana e falou com a gente por telefone. A gente vai bater um papo com ela agora até para explicar melhor como funciona esse tipo de ação. Bom, quero agradecer então a presença da doutora Thalita e já tirar uma dúvida, doutora? Como foi a reação ao receber esse tipo de notícia, de olhar para a TV e ver tantas pessoas vandalizando bens públicos? Bom, primeiramente, não acreditamos que aquilo estava acontecendo, porque é muito difícil imaginar, e a história nos ensina que sempre que existe algum conflito armado, algum conflito violento, obras de arte, patrimônio histórico do país, eles são os primeiros que são dilapidados, destruídos, obras literárias ou artísticas e arquitetônicas. E quando nós vimos aquilo pela TV, isso chocou muito a associação. E ainda mais que é uma associação que foi criada para defender os direitos humanos. Uhum. E a Convenção de Genebra, ela proíbe hostilidade e atos de hostilidade contra monumentos históricos, artísticos, patrimoniais, culturais, enfim, ou espirituais dos povos. E o que a gente viu ali pode ser até uma configuração de crime de guerra, Sim. O protocolo de Genebra, ele prevê isso. Então, é nesse intuito que a associação ela se reúne ontem e decide elaborar essa petição. E aí o que ocorre é que, após nos reunirmos e montarmos essa petição, nós entendemos que, pelo menos até esse momento, não tinha nenhuma outra petição falando exatamente sobre isso, Sim. Que é essa questão de responsabilidade civil sobre o dano patrimonial e histórico ali embutido. Então, o nosso pedido, ele não é somente no bloqueio de bens do governador do Distrito Federal. Doutora, nessa petição aparece, obviamente, o nome do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Não aparecem outros nomes, mas aparece o dele. No caso, é porque essa passividade que foi verificada no comando dele com a segurança pública do Estado, ele entraria como um dos responsáveis também? Sim, pela INEP, porque assim, a responsabilidade ela pode vir com uma ação ou omissão. Uhum. E nós entendemos que há omissão em relação às informações que a inteligência já tinha. A ABIN já tinha falado há 3 dias atrás sobre a gravidade do que estava acontecendo. Eram 100 ônibus. Então, isso é uma coisa que é impossível de dizer que ninguém poderia prever. E, doutora, existe um nível de responsabilidade maior ou menor nesse caso em específico? No caso do direito civil, é uma responsabilidade solidária. Uhum. Ou seja, todos que lá estiveram, eles tiveram participação no ato, eles podem sim ser responsabilizados. E por isso que nós pedimos para que os que estão em segredo de justiça, no inquérito, esses sejam responsabilizados juntamente com o governador. Entendi. Mas nada impedirá no futuro de todos aqueles que estão sendo responsabilizados criminalmente hoje, eles venham a compor uma responsabilização civil também. Doutora, a gente sabe que o processo corre em sigilo, alguns nomes não podem ser revelados, até pela segurança e o prosseguimento dessa investigação, mas essas pessoas, conforme forem aparecendo os nomes, elas também serão criminalizadas nesse pedido que a associação fez, correto? Eles já estão, Eles já estão.
Tanto que nós não citamos os nomes deles por conta do sigilo, mas nós já sabemos, né, diante do inquérito, quem são. Entendi. Tem algumas, a gente viu umas matérias agora, tem algumas pessoas aqui da região que apoiaram isso, né, que fizeram as excursões e tudo mais. Existem pessoas da nossa região que estão nesse pedido aí também? Nesse inquérito principal, eu posso dizer que são empresários de grandes nomes no país, tá? Mas vai acabar chegando, infelizmente, aos grupos que também organizaram isso, né? Doutora, e como pensar para um futuro próximo para a organização dessas instituições para que isso se fortaleça? Como caminhar daqui para frente para que tudo volte aos eixos? Olha, esse é um dos motivos também dessa ação, né? Porque o pilar dos direitos humanos é justiça, verdade e memória. E a memória é para as futuras gerações, não só para nós. Então eu imagino que, infelizmente, a tomada de consciência não acontece, né? Como nunca aconteceu. E a história nos ensina isso. No recente golpe ocorrido na Bolívia, as pessoas continuam sendo presas, né? Um ano, 2 anos depois. Doutor, e para encerrar, o quão importante é aquele momento onde o presidente Lula aparece ao lado dos governadores, né, caminhando até o STF, com todo aquele apoio. O quão importante isso é para o segmento dessas instituições? O ato de ontem, ele é um ato histórico, né? Ele é um ato realmente de demonstrar que não existe separação no poder, porque, na verdade, o Estado é uno. O Estado, ele se divide para se organizar, mas o Estado em si é uno. E ontem a unidade estatal ela foi posta à vista de todos. E isso é muito importante. Então ontem foi um ato extremamente simbólico do que aconteceu.